Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, sejam bem-vindos. Agora o negócio ficou mais organizado aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos entrando aí, vamos sentando o dedo no like, que hoje o assunto é muito sério e eu vou ter o privilégio de conversar com a doutora Eliane Gaia. Esperar a doutora Eliane entrar aqui e mandar um convite. Pronto, a doutora Eliane acabou de entrar. Doutora, manda um convite aí, por favor, para participar. Vão chegando aí no pezinho da conversa. Deixa eu ver se eu consigo colocar a doutora Eliane aqui para participar. Vou dar um convite para ela, Eliane. Doutora, mandei um convite para a senhora porque hoje nós vamos falar dessa famigerada aí, PEC 05, Proposta de Emenda Constitucional 05/2021. Doutora Eliane acabou de entrar. Boa tarde, doutora. Como é que a senhora está? Boa tarde, deixa eu me organizar aqui também. Pronto, a doutora está entrando aí. Eu me atrasei, era para essa live ter começado de meio-dia, são meio-dia e 17. Eu me atrasei por motivo de filha pequena que inventa de dormir de manhã e acorda toda manhosa para ir para casa da avó meio-dia. Então, tem problema não, eu entendo. Eu sou mãe, eu entendo perfeitamente isso aí, não se preocupe não. Estamos aqui. Depois que a gente vira pai e mãe, né? É só maravilhoso. Primeiro os filhos, depois o resto. Bom, deixa eu fazer as devidas apresentações aqui antes da gente começar a tratar o tema. Acho que todo mundo conhece, mas só por uma questão da educação. Eu estou tendo a honra e o privilégio de conversar com a doutora Eliane Gaia. Ela é integrante do Ministério Público do Estado de Pernambuco, MPPE. É uma pessoa que eu tenho a grande honra de poder chamar de amiga, tenho um apreço enorme por ela. Eu sempre digo que eu sou de uma geração, quando era aluno lá nos anos 90, na Faculdade de Direito do Recife, o pessoal sempre me recomendava poder assistir os júris feitos pelo doutor Félix Filho, Félix pai, que é pai de Félix Neto, um amigo nosso da Paraíba. E hoje eu sempre digo para os meus alunos, se você quer enveredar na militância penal do dia a dia, quer trabalhar no júri, você tem que assistir um júri da doutora Eliane. Ela é a acepção da palavra tribuno, no sentido clássico no tribunal do júri. Então, é uma grande honra, doutora. É uma grande honra, é um grande privilégio. Eu já disse de público que eu lhe reputo como uma das mais ativas promotoras de justiça desse país. Eu já tive a oportunidade de dizer isso aí de público. E eu convidei a doutora Eliane para a gente conversar sobre um tema que, em que pese ter sido retirado ontem, ali, acho que por volta de meio-dia, da pauta do Congresso, não foi extinto o tema e está aí circundando o sistema de justiça criminal brasileiro, que é a famigerada PEC 05/2021. Eliane, explica para a gente aí o que é essa PEC. Antes da gente entrar nos detalhes, o que é essa PEC 5/2021 e por que é que, é uma opinião minha, eu a entendo como tão nefasta para o Ministério Público, tão ruim para aquela estrutura que a Constituição de 88 deu à atuação do MP. Para mim é um prazer imenso. Boa tarde, Giovanni, professor Giovanni Moraes. Boa tarde a todos. Muito obrigado por a oportunidade de estar aqui falarmos sobre esse tema, sobre essa PEC, esse projeto de emenda à Constituição, que afeta sobremaneira a nossa instituição, a instituição do Ministério Público. Esse projeto de emenda à Constituição, né, que afeta a sociedade como um todo. Posteriormente, é que nós vamos colher os frutos dessa PEC, dessa mudança. Então, é importante que a sociedade saiba o que está acontecendo dentro do Congresso Nacional, o que nossos legisladores estão tentando fazer, os nossos políticos estão pretendendo fazer, né? Então, eu agradeço a sua generosidade para comigo, para com a minha pessoa, a minha profissão, que eu abraço, que eu amo. Eu sou promotora de justiça há 21 anos no Ministério Público de Pernambuco, 19 dos quais dedicados única e exclusivamente ao Tribunal do Júri, a defesa da vida, que é o direito mais importante que o ser humano pode ter. E nós estamos agora nesse embate, né? Temos essa semana, desde a semana passada, nós estamos sofrendo muito com essa questão da PEC, estamos sentindo uma aflição, a nossa instituição está sentindo, os integrantes da nossa instituição estão sentindo uma aflição muito grande, porque essa PEC vai trazer um impacto muito grande para o futuro da cidadania do nosso país,
e o futuro da nossa instituição. O que é essa PEC? Essa PEC, ela é de autoria, eu vou dizer autoria, nada a ver com a questão política, Giovanni, que se diga logo, aqui nós não estamos falando de político A, político C, nem também de partidos, até porque, Giovanni, por incrível que pareça, parece-me, e também aos colegas, que todo o Congresso Nacional se arregimentou contra agora o Ministério Público, e nós vemos que não só essa PEC é assinada por um ou dois partidos, mas como todos, mas assim mesmo eu não coloco... Do espectro da esquerda até a direita, passando pelo centro, todos assim, os 80% do Congresso Nacional está apoiando a PEC. Todos estão interessados em modificar sob um argumento de oxigenar o nosso Conselho Nacional do Ministério Público. Então, essa PEC 05/2021 é da autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, com a relatoria de Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Apelidada já de a PEC da vingança, né? A PEC da vingança, porque pretende acabar com a autonomia e a independência do Ministério Público, permitindo amplo controle político da instituição. E qual o motivo que nós, essa semana toda, conversando com os colegas do Brasil inteiro, qual a motivação que nós encontramos para essa PEC, para essa mudança, para a mudança na instituição, que é a instituição, vamos dizer, mais sagrada que o cidadão pode ter hoje na nossa sociedade? Qual é a motivação para essa PEC da vingança? Todo o trabalho de combate à corrupção desenvolvido pelo Ministério Público no decorrer de todos esses anos, especialmente da Constituição de 88 para cá. E aí, Giovana, desculpa, é a resposta, né, que os nossos legisladores, no nosso entendimento, isso nos entristece bastante, que eles estão dando ao Ministério Público Brasileiro, que vem trabalhando nesses 33 anos no combate à corrupção, depois de todas as conquistas que nós tivemos na Constituição Federal de 88, considerada a Constituição Cidadã. Mas antes de adentrar propriamente nas modificações ou nas emendas constitucionais que estão pretendendo ou que está pretendendo o Congresso Nacional, nós temos que falar um pouco antes do Ministério Público da Constituição de 88, que eu acho que eles querem transformar esse Ministério Público atual no anterior, antes da Constituição de 88. E isso é perigosíssimo, porque nós nos tornaríamos aquele velho promotor público, que eu não sei se você alcançou. Não, eu escuto falar, mas... Também não, mas é assim, o promotor público, aquele promotor que só trabalhava na questão criminal. Como eu, por exemplo, trabalho só na questão criminal, eu trabalharia só na questão criminal. Patrimônio público, saúde, meio ambiente, cidadania, enfim, estaria tudo esquecido. Principalmente, repare bem, o patrimônio público. Patrimônio público, o patrimônio do povo brasileiro. Então, essa figura pública, antes da Constituição de 88, não passava de um órgão de acusação. Era chamado órgão acusatório. Era chamado o promotor de acusação. E não era o promotor de justiça. Nós não éramos promotores de justiça como nós somos agora. E era tão sem importância que nós tínhamos, Giovanni, repare, a famigerada figura do promotor ad hoc. O promotor ad hoc. Esse termo latim, né, muito utilizado, que significa a nomeação de alguém para determinado ato. Então, os juízes, naquela comarca onde não tinha promotor de justiça, nomeavam um advogado que não precisava também ser advogado,
bastava entender tinha um antigo rábula, não era, doutor? Que não tinha curso superior, exato. E era nomeado por juiz para ser promotor. Essa história eu escutei muito. Para ser promotor, exatamente. Então, este rábula, eu acho que é o que estão querendo transformar na figura agora do Ministério Público no promotor de justiça. Então, existia antes, desde a Constituição de 88, e éramos insignificantes, né? Mas com a Constituição de 88, o Ministério Público ele ganhou corpo como essa instituição permanente, uma instituição permanente e essencial. A função jurisdicional do Estado incumbindo essencialmente a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, não devemos esquecer, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Reparem bem. Doutora, eu me lembro, na minha pós-graduação lá na Federal, eu fui aluno da doutora Ana Maria Campos Torres. Eu acho que a senhora deve ter conhecido. Minha colega. Pronto. E doutora, eu fui aluno dela com muito orgulho. E doutora Ana Maria, ela já contava naquele tempo que quando a Constituição de 88 foi feita, já existia uma resistência enorme na época da Constituição de se criar a figura do promotor como defensor do interesse coletivo e difuso. Eles não queriam isso. Não. E se não fosse, naquele tempo já, a pressão do próprio Ministério Público, isso não tinha acontecido. Ela falava muito que existia uma barreira, porque temia-se um órgão de fiscalização e de defesa do interesse coletivo. Quer dizer, desde 88 que o Congresso já não vê com bons olhos. Já tinha uma certa resistência, né? E todos esses interesses e direitos da sociedade estariam sendo resguardados por nós, pelo exercício de nossas funções, tais como os essenciais, né? O direito à vida, o direito à educação, à saúde, o combate à corrupção, que a gente está achando que a resposta vem daí, combate à corrupção, ao crime organizado, organizações criminosas, o direito das populações indígenas, o meio ambiente, que é tão importante para nossas vidas, enfim, os direitos básicos de todo cidadão e da sociedade como um todo, sejam eles difusos e coletivos. Mas aí adiante, como você disse, essa grave ameaça, né, na nossa estrutura, na estrutura da nossa instituição, nós vemos que adiante, no artigo 127, no parágrafo 1º da Constituição, fala exatamente onde eles querem modificar. Aí é onde está toda a problemática. Porque reporta-se esse parágrafo 1º do artigo 127 da Constituição Federal, reporta-se aos nossos princípios institucionais, os princípios primordiais que norteiam o Ministério Público e nossa atividade e fim, quais sejam a unidade, a indivisibilidade e a nossa independência funcional. Prestem atenção. A unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A nossa autonomia. Então, eles pensaram como enfraquecer essa instituição que compete defender a ordem jurídica, o regime democrático. Como essa instituição que cresceu tanto de 88 para cá, que tomou um vulto que para eles se tornaram inimaginável com o poder independente que nós temos. Como impedir, né, essa instituição? Minando a sua composição. Eles acharam um meio. Como? Minando na sua composição. E o perigo está aí, com ingerência política direta do Congresso Nacional. Através de onde? Do nosso órgão administrativo, ou seja, Conselho Nacional do Ministério Público. Giovanni, nós estávamos analisando essa semana e essa angústia é muito maior do que a gente imagina, porque essa PEC é muito mais grave, muito mais perigosa do que a PEC 37 de 2011. Essa PEC 37 de 2011, ela tinha por objetivo emendar a Constituição
para incluir a apuração de investigações criminais como atividade privativa da autoridade judiciária. Você se lembra? Da polícia judiciária. Ou seja, retiraria do Ministério Público o poder investigatório, passando para onde? Para a polícia judiciária, em que pese todo o respeito que eu tenho pelos delegados, que eu digo sempre, se eu não fosse promotora de justiça, com certeza eu seria delegada, entendeu? Em que pese todo o respeito e consideração que eu tenho pela polícia judiciária, nós sabemos que a polícia judiciária pertence ao Poder Executivo, seja ele na esfera estadual, seja ele na esfera federal. E não tem a prerrogativa de inamovibilidade como nós temos, que tem os membros do Ministério Público, exatamente por sermos um órgão independente. O promotor investiga o caso sem ser retirado daquela investigação por nenhuma autoridade. Ele vai, se ele quiser, ele inicia e termina. Se ele não quiser terminar por algum motivo, ou se ele foi para outra comarca, promovido ou removido por vontade própria para outra comarca, o outro assume. É por isso que nós somos a unidade. E a capacidade investigativa do MP não é demérito à capacidade investigativa da autoridade policial. Exatamente. O MP não quer investigar só, ele sempre diz. A polícia investiga e o MP. Muitas vezes, inclusive, o MP age com base no relatório, né? Exatamente. Exatamente. Tanto é que nós poderemos ou não, né, receber aquele inquérito. Se a gente não estiver satisfeito, poderemos mandar para nova diligência ou efetuarmos essa diligência nós mesmos, oferecermos ou não a denúncia a nosso critério. Afinal, nós somos ainda donos da ação penal. E o delegado ele pode ser transferido. Nós sabemos que pela ordem superior, desde que achar conveniente, né? Porque ele não é um órgão autônomo como nós. Entretanto, Giovanni, nós temos que lembrar que essas manobras do Congresso Nacional, elas não são aleatórias, também elas não são... elas estão tentando, como eu disse, retirar os poderes conquistados pelo Ministério Público desde a Constituição de 88. Mas essas manobras não são de agora. Veja bem, quando se começou a questionar o poder do Ministério Público, o poder do Executivo, o poder do Judiciário, através dessas grandes operações dos quais nós temos conhecimento, começou-se a analisar a lei de abuso de autoridade, não é? A lei do abuso de autoridade. Quando se chegou à lei do abuso de autoridade, não foi sancionada, ótimo, maravilhoso. Eu nunca tive problemas com abuso de autoridade, graças a Deus. Nem colegas ao meu redor tiveram problemas quanto a isso. Mas como nós sabemos que muitas pessoas ficaram com medo ou inibidas de exercer as suas funções em razão já da lei de abuso de autoridade. Entendeu? Inibiu um pouco a nossa capacidade. E essas modificações também atuais que sofreu a lei de improbidade administrativa. Uma coisa está ligada à outra, Giovanni. O Congresso Nacional não dá um ponto sem nó, né? Então nós temos que andar bem juntos com essas modificações que sofreu a lei de improbidade administrativa. Para você ter uma ideia, eu tenho muita preocupação com essa lei de abuso de autoridade, que agora com essa questão do interrogatório, eu que trabalho no júri, vou falar especificamente sobre isso, eu que trabalho no júri. Quando nós trabalhamos no júri, hoje nós nos deparamos com o interrogatório seletivo, que você sabe muito bem como é que é. E o réu diz, eu só vou responder as perguntas da defesa. Se eu insistir, é bem provável que a defesa diga que eu estou abusando de poder. E eu até saia de lá algemada e a criminosa seja eu. Veja como o negócio mudou a coisa. Hoje eu prefiro respeitar, tendo em vista o que já se determinou,
né, pela lei. Eu prefiro respeitar o Silêncio seletivo. silêncio do réu e garantir o exercício dele e pronto. Eu não vou insistir com perguntas. Até porque eu digo muito, sabe, Giovanni? Eu digo muito em plenário de júri. Eu não iria fazer nenhuma pergunta ao réu. Até porque eu não quero ficar atrelada e orquestrada a uma sucessão de inverdades que possam vir a surgir. Eu sou meio mal criada em relação a isso. Então, eu prefiro respeitar, sabe, essa questão. Enfim, as mudanças nós atingem em cheio o defensor da sociedade, representando para nós um grande retrocesso ao único, eu digo, ao único órgão independente da Constituição Federal. Porque nós somos um órgão independente da Constituição Federal. E aí você poderia me perguntar, Giovanni, quais seriam essas principais mudanças? Essas principais mudanças. A primeira é que, através da Constituição Federal de 88, os membros e as membras alcançaram um patamar como guardiões da sociedade. Essa PEC, ela vem destruir, desconstruir, reparem bem, todo esse modelo constitucional, permitindo, isso aí é que é o mais grave que nós achamos, a interferência política direta no Ministério Público, extinguindo a independência dos promotores de justiça, dos procuradores de justiça e dos procuradores da República. Escrevam bem isso. Essa PEC permite que o procurador-geral de justiça de cada estado escolha 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público de cada estado, dando a faculdade de dominar todos os atos dos membros do Ministério Público através de revisão desses atos dos membros. Isso é muito grave. E a senhora me permite uma parte aí, doutora? Pois não. As pessoas não percebem o seguinte, com todo respeito, isso não é uma crítica a uma pessoa específica ou quem quer que seja. Na hora que o procurador-geral ele pode indicar 2/3, principalmente a nível estadual, ele pode estar muito próximo do governador do estado. Isso faz com que o governador do estado, em última análise, tenha o poder de revisão de todos os atos do MP. Como é que o MP vai investigar governo de estado, base aliada de político e prefeito aliado? Da mesma forma, pode botar para lascar na oposição, né? Era isso mesmo que eu ia falar, Giovanni. Imagine um procurador-geral de justiça que é indicado pelo governador do estado esteja completamente alinhado com o poder político, sem nenhum compromisso com a instituição. Eu não vi isso ainda, né? Nesses 21 anos de MP. Eu não vi isso ainda. Mas a gente não sabe o que Mas a possibilidade existe, né? A possibilidade. Revelar isso no futuro. Entendeu? A gente não sabe, não podemos subestimar o poder político. Agora, exemplo, eu vou dar um exemplo assim, só para as pessoas compreenderem e terem ideia da gravidade. Um prefeito de determinada cidade desvia verbas públicas da saúde e da educação. O promotor de justiça, ele abre um procedimento investigativo contra esse prefeito por improbidade administrativa. O que poderá acontecer? Ou ele vai ao governador, que indicou o procurador-geral, que tem o controle de 2/3 do Conselho do Ministério Público, ou ele vai ao Congresso Nacional reclamar o seu deputado federal ou senador para investigar a conduta daquele promotor ou daquela promotora. É isso que eles pretendem. Não é até porque o corregedor nacional passaria a ser indicado pelo parlamento, né? Exatamente. Eles pretendem enfraquecer o MP, que é a defesa da sociedade. Repito, se o Ministério Público iniciar uma investigação para verificar a veracidade de fatos delituosos, como desvio de verbas públicas, organizações criminosas que se infiltram nas instituições públicas,
que se infiltra, nós sabemos disso. Essas instituições que deveriam ser do povo da nossa nação, aquele que se sentir prejudicado, ele irá até seu deputado em Brasília. Aquele deputado, por sua vez, ou senador, irá até o Conselho Nacional, né, dizer que a sua base eleitoral está sendo prejudicada. E como é que ele faz? Através de uma reclamação ao Corregedor Nacional do Ministério Público. É o ponto que você quer chegar. Alegando que está sendo vítima de uma perseguição política. O Corregedor Nacional, com essas mudanças, Giovanni, por sua vez, ele será indicado pelo Congresso Nacional, sem ouvir, então, esse promotor ou essa promotora ou esse procurador da República. O Conselho Nacional, através do seu corregedor, vai instaurar uma investigação para apurar essa suposta perseguição. Poderá rever, então, e desconstituir atos que constituam, a verdade é essa, que violam o dever funcional, se observar a utilização do cargo com o objetivo, segundo eles, de interferir na ordem pública, na organização e na independência interna de outros órgãos ou de outros poderes. A senhora deixa eu ser bem rasteiro, bem remoço. Sabe o que é que estão querendo fazer? Estão querendo fazer o seguinte: para investigar políticos só se for de oposição a quem está no poder. Porque se for de dentro de casa, eles querem dar um jeito do MP ficar com medo sequer de pensar. Na verdade, doutora, me desculpe a sinceridade, mas essa PEC 05 aí é político querendo botar uma faca no pescoço do Ministério Público e dizer, olha, se você quiser aí denunciar traficante de droga de pequena monta, faça. Exato. Mas não mexa com organização criminosa, não mexa com político que dilapida o erário público. Assim, com todo o respeito, mas é isso que a PEC quer fazer. Ela quer mexer tanto no Ministério Público que ela vai dizer para o promotor: se você for mexer com esse deputado, com esse senador, quem se lasca é você. Mas não, mas o cara está desviando dinheiro público. Quem se lasca é o Ministério Público. Basicamente é isso, né? Agora, exatamente. Agora, veja só, ele inibe a atuação do Ministério Público e ficará acanhado. Ele ficará acanhado no exercício de suas funções para abrir procedimento de investigação contra, principalmente, gestor público. Essa é a finalidade. E aí, como eu disse, vem o terceiro ponto, que o Corregedor Nacional do Ministério Público, ele será indicado politicamente pelo Congresso Nacional. Seria uma figura estranha à nossa instituição. Seria um político, né, que tivesse por finalidade, no meu entendimento e no entendimento de muitos, só reprimir as atividades do Ministério Público, especificamente em se tratando de atos contra a improbidade administrativa. Isso mexe com a gente em todos os aspectos, mas também nós não vemos o mesmo tratamento, por exemplo, com o Conselho Nacional de Justiça. Essa PEC, ela vem desfigurar totalmente a paridade e estrutura de funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público com o Conselho Nacional de Justiça, o que é mais um enfraquecimento nosso, ferindo a simetria constitucional entre os poderes, entre o Poder Judiciário e o Ministério Público. A PEC também, isso aí onde mais a gente rebate, né, dá esse controle administrativo ao Conselho Nacional do Ministério Público, que, como eu disse, vem uma figura estranha e senta, né, como corregedor nacional para averiguar todas as nossas atividades, tanto no controle administrativo disciplinar, como no financeiro. Né? Então, ele vai rever todo e qualquer ato funcional de membros do Ministério Público de todo o Brasil, matando de vez a nossa independência funcional.
Ele permite, essa PEC permite que o Conselho Nacional do Ministério Público revise e anule, o que é mais perigoso, esses atos, que, por sua vez, esses atos anulados, todos ligados a um interesse e uma influência política do Congresso Nacional. Então... Não, conclua que eu preciso lhe fazer uma pergunta. Então, o promotor de justiça, para ser assim, bem rasteiro, como de você, o promotor de justiça que abriu o procedimento de investigação criminal contra aquele prefeito ou determinado prefeito, será, ou gestor público, será aplicada uma sanção. E essa sanção será submetida ao plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, que, por sua vez, terá sua composição toda modificada, vez que a composição será em número maior indicados politicamente pelo Congresso Nacional. Veja que absurdo nós estamos passando. Estão usando a Constituição para tentar aparelhar o MP de todas as formas, né? Exatamente. E eu fico pensando, doutora, a senhora tem 20, eu chamo senhora, mas a gente é amiga, então... Me chame de você mesmo. Você é o respeito ao cargo, é o respeito funcional. Você tem mais de 20 anos, mais de 2 décadas de MP e vai ser atingida diretamente. Imagina um jovem integrante do Ministério Público, aquele que acabou de passar no concurso, aquele que não tem ainda a vivência, porque tudo na vida também é a vivência e o conhecimento. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta para a gente se aproximar do final. A PEC foi retirada de votação, mas ela não foi arquivada nem foi esquecida. Não. Qual é a expectativa hoje do Ministério Público? A senhora você que é muito articulada aí Brasil afora, qual é a expectativa dos MPS e também do MPF sobre ela? Será que nós estamos vivendo esse risco real do Ministério Público, como nós conhecemos, ser implodido politicamente, ou vocês acham que a PEC não vai para frente? Nós achamos que o Ministério Público vai sofrer um revés muito grande e muito grave. Não estamos sabendo ainda, assim, nós estamos pensando na dimensão, mas a dimensão é como de vocês, somente vivenciada no dia a dia, é que nós vamos saber o que realmente essa PEC pretende. Nós estamos receosos, Giovanni, estamos com o coração na mão, a instituição está fragilizada, a instituição está bombardeada. Os políticos, o Congresso Nacional, os políticos não gostam do Ministério Público, essa é que é a realidade. Nós batemos de frente com a improbidade administrativa, nós batemos de frente com organizações criminosas, não estou chamando ninguém aqui de bandido, de Congresso Nacional, nada. É como eu disse, não é nada político, mas a intenção é que o lado obscuro dessa PEC é que tem preocupado nossas instituições de classes, como a CONAMP, a Associação Nacional dos Procuradores de Justiça, os Procuradores da República, o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais. A nossa preocupação é grande com o andamento, principalmente com a velocidade em que os nossos políticos tendem a votar essa modificação da Constituição. É quase assim, na calada da noite, eles modificam a Constituição de um momento para o outro, numa instituição tão importante para a cidadania do país. Tem me preocupado bastante, preocupado também os colegas, todos nós estamos muito tristes, ao mesmo tempo tão revoltados, porque a nossa luta é pela sociedade e pelo bem da sociedade. É isso que faz o Ministério Público. Eliane, eu queria lhe agradecer. Primeiro, eu queria prestar minha solidariedade. Eu sempre digo para os meus alunos que as pessoas têm uma falsa percepção que o MP é ente integrante do Judiciário. As pessoas comuns. E não tem nada a ver. O Ministério Público não é ente integrante do Judiciário. O Ministério Público ele tem autonomia e deve ter autonomia funcional. Por quê? Porque a única forma de você conseguir fazer justiça é sendo autônomo. Se você tira essa autonomia do Ministério Público, você substitui justiça por política. E onde a política entra pela porta, a justiça sai pela janela. Eu digo sempre isso para os meus alunos. Então, eu queria prestar minha solidariedade a todos os membros do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, através da sua pessoa.
e queria, assim, dizer que a nossa função, acho que hoje, com todo respeito às instituições, mas é alertar para esse risco. Exatamente, O universo Giovanni. jurídico parece que não Não se percebeu. atinou. Não se atinou. Você tem essa impressão também que não, parece que as pessoas não acordaram para o tamanho do problema? E é um problema grave. Eu estava falando exatamente com os colegas no Nacional. Minha gente, acordem, acordem. Eu estou atônita com a nossa passividade. Entende? Estou atônita. Quando eu recebi, nunca tinha lido a proposta da PEC por inteiro. Aí eu recebi de um promotor aposentado de Minas Gerais, colega meu de professor, ele me mandou. Aí eu li, aí eu respondi para ele no WhatsApp: kkkk, é muito tempo livre para inventar isso. Aí ele disse: não, Giovana, é sério. Aí eu digo: não, eu não acredito. Porque é algo tão grave que nós que estamos todo dia debatendo direito penal nunca tínhamos nos debruçado. Então, eu, de coração, eu não sou integrante do Ministério Público, eu não faço parte de nenhum órgão ligado ao Ministério Público, eu sou um operador do direito e um jurista, e de coração, eu acredito que se isso for para frente, com metade das coisas que estão lá, nós vamos inviabilizar o combate que o Ministério Público faz, principalmente a crime organizado e corrupção, crimes ligados ao erário público, crimes funcionais. E quando eu digo inviabilizar, isso não é exercício de retórica da minha parte, não. É inviabilizar mesmo. É porque você vai tirar do promotor a independência funcional. Dependência que é a mais importante. Pois é, o promotor vai estar trabalhando aqui e daqui a pouco o corregedor do CND, do Conselho Nacional do Ministério Público, vai chegar e vai dizer: olha, tá errado. Ah, não, mas ele tem que justificar. Meu amigo, quando o político quer lascar alguém, não vai ser justificativa. Ele vai anular esses atos. E além de anular esses atos, nós ainda vamos responder um ato administrativo, uma infração administrativa. Você imaginou o promotor investigando desvio de verba e o promotor vai responder a PAD? Por que investigou desvio de verba? Porque investigou, porque está procurando a verdade, porque está procurando fazer o que é correto, porque está defendendo a sociedade, os interesses da sociedade, os interesses do nosso cidadão, do nosso país. Já pensou? É isso que vai resultar. Eu agradeço imensamente, olha, essa solidariedade, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estarmos aqui avisando a todos, a sociedade como um todo. Isso é grave, isso vai ter vai reverberar em todos os nossos atos, vai nos aniquilar e impedir o nosso trabalho, que é o defensor da sociedade como um todo. E eu queria, já que você está finalizando, eu queria que, se você me permitir, ler aqui uma frase, um pouquinho só. Fica à vontade, Helena, que esse espaço é seu. Celso de Mello, no STF, quando ele fala sobre o Ministério Público, especificamente no combate à corrupção, né, e a esses cargos elevados dos poderes, ele disse o seguinte: o MP é o guardião independente da integridade da Constituição e das leis. Não serve a governos ou a pessoas ou a grupos ideológicos. Não se subordina a partidos políticos. Não se curva à onipotência do poder ou ao desejo daqueles que o exercem. Não importando a elevadíssima posição que tais autoridades possam ostentar na hierarquia da República, nem deve ser um representante servil, unipessoal, de quem quer que seja, sob pena do MP mostrar-se infiel a uma das suas mais expressivas funções, que é a de defender a plenitude do regime democrático. Isso que ele disse e que eu não esqueço jamais. Esse é o exercício de nossa função. Perfeito. E que assim continue sendo sempre. Deus né? queira. Deus queira. Eliane, muito obrigado pelos privilégios de a gente fazer aqui. O que eu puder, você sabe que dentro das minhas redes sociais, junto aos meus alunos, junto às pós-graduações que eu ministro aula, o que eu puder fazer para tentar alertar para esse absurdo, que é o que nós, professores, que é o que nós, juristas, podemos fazer, alertar para o absurdo, mostrar ao sistema de justiça criminal o quanto todo mundo vai perder. Pode contar sempre comigo. Mais uma vez, transfiro minha solidariedade a todos os colegas. Muito obrigado pela honra, pelo privilégio de estar aqui.
E um abraço enorme para você e para todo mundo que nos acompanhou. Valeu, viu? Valeu, Obrigado. obrigada, Giovanni, meu patrão. Tchau, doutor. Até mais.